Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você que está em casa, você que está aqui na nossa paróquia Santa Terezinha, Vicente Pison, paróquia e a igreja mais bonita do Brasil. Esses dias estamos passando por momentos de decisão no nosso país. Essa palavra tem tudo a ver com o período que estamos passando. Ao mesmo tempo, é a palavra que a igreja dedica aos falecidos. Ele chama de pobre em espírito, manso, tem fome e sede de justiça, misericordioso, puro de coração, promove a paz, que foram perseguidos. Quem está no purgatório, que é assim, bom, já o fato de estar no purgatório vai para o céu, né? Mas quem é assim na terra, já é uma garantia, né, de a gente chegar ao menos no purgatório. Então vamos ver o caminho para a gente chegar lá, né? Vamos ver se a gente entra nesse caminho. Naquele tempo, é hoje, agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, acontece. A palavra de Deus é viva. Ela acontece no coração que acredita. Se você colocar na sua vida essa palavra aqui, você vai ressuscitar com Cristo. Sua vida vai mudar. Muita gente às vezes vive em depressão, tristeza, mas quem lê a palavra de Deus, medita, coloca em prática, não tem tristeza não, tem depressão não. O que acontece, a gente vai para frente. Ninguém fica olhando para trás não, ninguém coloca a mão no arado e olha para trás não, olha para frente, né? Vendo Jesus as multidões, Jesus viu que tinha uma grande multidão ali, onde ele vai tem multidão, não é? Apesar dele não gostar muito de multidão, né? Diferente de hoje, muitos gostam de multidão, né? Nosso Senhor não gostava não, mas ele pregava para as multidões, né? Subiu ao monte e sentou-se. Ainda hoje tem esse monte lá. Tem uma igreja no alto do monte, já celebrei lá. Isso aqui, esse monte da bem-aventurança. De lá a gente vê o lago de Genezaré. Ele sobe ao monte e senta-se. Lucas também tem a bem-aventurança, só em Lucas não é no monte.
é na planície, é diferente. Os discípulos aproximaram-se, então ele não estava só. Era ele, a multidão e os discípulos. E Jesus começou a ensiná-los. O verbo está direcionado aos discípulos e provavelmente à multidão. O que é que ele ensina? Bem-aventurados os pobres em espírito. Ele não fala só em pobre. Ele fala em pobre em espírito, que são os humildes, os que não são orgulhosos, os que não colocam a confiança somente em si, mas os que confiam em Deus e repartem o que têm com os que não têm. Esses são pobres em espírito, tenha dinheiro ou não. Lucas só fala de pobre. Ali é pobre mesmo, aqui é pobre em espírito. Aqui pode ser rico ou pobre. E tem um terceiro pobre no Evangelho, que é o jovem rico, que nosso Senhor mandou ele largar tudo que tinha, ele era rico, dar aos pobres e seguir Jesus. Então nos Evangelhos tem 3 pobres. Esse aqui, que pode ser pobre ou rico, tem que ser humilde. O pobre mesmo, de Lucas, e o que tem dinheiro e dá tudo que tem para seguir nosso Senhor. O mais perfeito é o terceiro. Isso no Novo Testamento. No Antigo também tem 3: viúva, órfão e estrangeiro. Eram os 3 pobres do Antigo Testamento. Também tem um justo perseguido, ele também é pobre. Bem, aqui é pobre em espírito, aquele que tem dinheiro ou não tem, mas que é humilde e confia em nosso Senhor. Você é? Será que eu sou? Cada um se pergunta. Deles é o reino dos céus. Então o reino dos céus é só para quem tem humildade e confia em nosso Senhor. Segundo, bem-aventurados os aflitos. Hoje vai entrar muita gente, né? Muita gente aflita no mundo, né? Bem-aventurados os aflitos, eles serão consolados. O que nosso Senhor está falando é o contrário do que o mundo fala, e o contrário do que você pensa também, muitas vezes. Eu não se coloco fora não, porque é. E normalmente só dá valor quem tem dinheiro, quem tem poder, nós mesmos. Pois nosso Senhor não. Primeiro, os pobres em espírito, tanto faz, tem dinheiro ou não. Ele está pouco se lixando, tendo dinheiro ou não, né? Segundo, quem é aflito. Quem é que se preocupa com quem é aflito? Ninguém, quase ninguém. Pouca gente. Inclusive os cristãos, né? Se dizem cristãos, mas nem se preocupam com quem está aflito, né? Pois bem, os aflitos serão consolados. Bem-aventurados os mansos, ele que não retribui mal com mal. Mas veja bem, manso não é para estar com a cabeça baixa toda hora, não. Cabeça baixa toda hora pode ser um torcicolo, né? Às vezes o torcicolo é a cabeça para cima também. Manso, às vezes o manso fala, pode falar também. Se sofre uma injustiça, pode falar. Né? Aqueles que se sentiram injustiçados aí esses dias, pode se manifestar pacificamente, né? Mas pode. Não é errado não. Né? Então manso não é aquele que está com a cabeça baixa toda hora não. Né? Mas não retribui o mal com o mal. Isso aí não pode não. Pode usar de violência? Não, aí não pode não. Mas pode se manifestar, mesmo sendo manso. Né? Jesus era manso, ele disse um bocado de coisa, né? Ficou calado não. Então não confunda mansidão com ficar calado não. Não está falando felizes, bem-aventurados que perderam a voz não. Está falando do manso. A gente pode falar. Né? Eles possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, aqueles que são injustiçados. Nós vivemos num país que tem muita injustiça. Toda hora, todo instante a gente vê as injustiças.
juiz que não julga com justiça. Eita, exemplos são tão grandes, né? Pois bem, seu juiz, você vai ser julgado. E do jeito que você julgou, você vai ser julgado. Quem ensinou foi Nosso Senhor. E aquele que você julgou e não julgou corretamente, esse é feliz. Você é juiz, não é não? Mas ele é. Então todos esses juízes aqui do Brasil e do mundo todo, que pensam que tem poder, porque o poder deles é terreno, e esse poder vai acabar, e eles vão morrer, e vão ser julgados. Preste bem atenção, juízes, vocês serão julgados do mesmo jeito. Se não julgarem bem, tchauzinho, serão condenados. E do jeito que ser julgado, vocês vão ser julgados. Eu estou olhando para a televisão, viu? Não estou olhando para ninguém não, se assuste não. Então aqueles que têm fome e sede de justiça, porque sofreram injustiça, por causa dos juízes, eles serão saciados. E quem julgou, será condenado. Preste atenção que é bem sério que o Senhor está falando. Também para a gente não ter medo de nenhum juiz da terra. Eles vão ser julgados da mesma forma. Bem-aventurados os misericordiosos, alcançarão misericórdia. Misericórdia é a compaixão. O que é a compaixão? É a gente sentir a dor do outro. Mas também não é só sentir não. Sentir a dor do outro e passar adiante, você não vai para o céu não. Um bom samaritano. Ele viu um homem largado no chão lá, ele cuidou do homem, deu dinheiro, ficou lá, passou remédio, né? Ele tentou resolver a situação. Esse aí vai para o céu. Mas só sentir compaixão, oh meu bichinho, pobrezinho. Aí depois manda embora. Se você fizer isso, você não tem misericórdia não. Nem você, nem eu, né? Essa palavra é para o Papa, para o Bispo, para o Padre, para todo mundo. Então, os que têm compaixão, alcançarão compaixão. E quem não tem, não alcançará. Bem-aventurados os puros de coração. Pureza hoje está muito difícil, nesse mundo que a gente vive, né? Se bota o celular para escutar a oração, eu faço a liturgia das horas no celular. Aí de repente entra coisa que não tem nada a ver com a oração, né? Isso é o mundo que a gente vive. Pois lute. Não veja. Jogue fora, pise em cima. Já quebrei não sei quanto celular. Então não ligue mais. Pronto. Se está levando com uma coisa que não é boa, desliga. Acabou. Quem não tiver pureza de coração, não vai ver a Deus. Segundo Nosso Senhor, só vê a Deus quem tem um coração puro. E consegue, confessando, comungando, confissão, oração, adoração, missa, caridade, jejum, tudo isso, mas é cada dia lutando, não é uma vez, assim, né? Confessa uma vez, aqui, outra acolá. Como é que quer ter pureza de coração? Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Mais uma vez eu digo que essa paz não é passividade. Paz não é não fazer nada. Isso não é paz, isso é preguiça. Tem um bocado de cristão que chama preguiça de paz. A paz muitas vezes é se manifestar. Sem violência, mas pode se manifestar. Esses serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça. Mais uma vez, aqueles que são perseguidos por causa da justiça do reino. Está anunciando o evangelho, aí lasca um processo em cima, né? Eu sou bem-aventurado. Cada vez que nós estamos lutando pela justiça do reino, pela igreja,
eu estiver falando aqui da igreja, do jeito que a igreja fala, e começar a ser criticado, eu sou bem-aventurado. É por isso que eu falo que quero ser bem-aventurado. Certamente. Né? E quem criticar, aí vai se ver com o nosso Senhor. E cada palavra nossa, né, a gente vai ser julgado. Né? Então, os que são perseguidos por causa da justiça, entra também de novo os juízes que não fazem justiça na terra. As pessoas que eles estão perseguindo são bem-aventurados, bem-aventuradas, e eles serão condenados. Quem? Quem perseguir. Então, bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, deles é o reino dos céus. Glória a ti, Senhor. Pode mandar a perseguição, quer dizer, vai leve, pega leve, né? De acordo com as nossas capacidades, né? Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, quando ele for injuriado, perseguido e mentindo, disserem todo tipo de mal contra nós. Preste bem atenção, porque eu escuto muita gente dizer: padre, estão me caluniando, padre, estão falando mal de mim, padre, irmão, leia o Mateus 5, você é feliz. Ele está dizendo que você é feliz, você está triste? Mande mentir mais contra você. Ele está dizendo e a gente fica fazendo o contrário, né? É o versículo 11. Bem-aventurados somos nós quando a gente for injuriado, perseguido, maltratado e disserem mentira contra nós. Glória a Deus. Glória mesmo. Por causa de Cristo. Também não é qualquer coisa, é por causa de Cristo. Você está fazendo bem? Estou. Tá. Está sendo perseguido? Glória a Deus, meu irmão. Fique feliz. Próxima vez que vierem me dizer: padre, eu estou sendo perseguido, eu vou dizer: glória a Deus. Vou rezar para você ser mais perseguido ainda. Certamente, porque a recompensa é maior, meu irmão. Alegrai-vos e exultai, será grande a vossa recompensa nos céus. Peça força a Deus e continua. Então, esse evangelho de Nosso Senhor é o contrário do que a gente pensa, é o contrário do que o mundo pensa, é o contrário de tudo. No mundo existe uma coisa chamada Organização das Nações Unidas. Já ouviram falar nisso? Pois não serve para nada esse negócio. Se eles, daí eu vou fazer uma proposta para esse povo da ONU aí, né? Sei que eles não vão ouvir, mas para mim também tanto faz. Rasga tudo que vocês têm escrito até hoje, rasga essa carta de vocês aí, prega esse evangelho aí no prédio, basta pregar esse evangelho aqui, eu garanto que vai acabar a guerra, fome, tudo. Vai não? Vai ou não vai? Então, a partir de amanhã, nós vamos comprar uma passagem, vamos até Nova York. Tá? Vou fazer uma escala. Vá aqui na secretaria, dê seu nome, quem quiser ir, viu? E vamos entregar esse evangelho lá para o dono da ONU. Para ver se acaba com as guerras. Porque o que eles estão, desde 45, 48, depois da Segunda Guerra, que inventaram esse negócio, e o mundo continua em guerra. Eles não resolveram a guerra. Eles não resolveram a fome. Eles não resolveram nada. Ainda critica a Igreja Católica. Pois, vamos lá, para Nova York. Sabe falar inglês? O meu inglês também é peba, mas eu vou treinar. Né? Eu vou ler em inglês esse evangelho lá para o comandante. Né? Irmão, vamos colocar essa palavra em prática, né? É dura essa palavra, é? É dura? É difícil? É muito difícil, não estou dizendo que é fácil. Não. É difícil, mas nós temos que tentar fazer. Ou não? Eu não sei se eu estou falando português. Nós temos que tentar fazer ou não? Sim. Vocês estão entendendo, eu pensava que era outra língua. Difícil mas a gente tem que tentar. Falar de Nosso Senhor é difícil. Ninguém gosta de ser perseguido.
Mas ele disse: se eu sou perseguido por causa da palavra dele, eu sou feliz. Eu não sei qual foi a leitura que esse menino leu, não. Pega ali o livro. Fitinha branca. E amarelo o quê? Menino inteligente, meu Deus. A leitura aqui é por fitinha, olha. É a fitinha de cada cor, a gente tem que entender qual é a leitura da fitinha. Tá bom? Para frente. Eu quero fazer a reflexão do livro do Apocalipse também. Então o evangelho foi esse. É difícil? É. A gente consegue? Consegue. Quanto mais eu for maltratado por falar a verdade, por falar o evangelho, maior vai ser a minha recompensa. Pronto. Então é fechar os olhos e falar. Falar e viver. Né? Aí tem o livro do Apocalipse. Apocalipse 21, que eu também quero ler, porque tem a ver com o que está passando o Brasil hoje. Pode falar quem está falando? Eu, João, vi um novo céu e uma nova terra. Quem está falando? João. Quem escreveu o Apocalipse. Ele vê um novo céu e uma nova terra. Não é esse céu aí, nem essa terra aqui. É um novo céu e uma nova terra que ele está dizendo. Pois o primeiro céu e a primeira terra não existe mais, passaram. O mar já não existe. Então, essa terra já passou, esse céu aí já passou, o mar já passou. É o que ele está dizendo. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém. Essa nova Jerusalém é a igreja. Aí tem que entender a linguagem dele. Que descia do céu de junto de Deus. Ele vê a igreja descendo do céu. Quem é a igreja? Os santos, os que já morreram e estão no céu. Purgatório não, que estão no céu. Que descia do céu, então ele vê um novo céu, uma nova terra, não essa terra, não esse céu, ainda vê a igreja descendo. Vestida qual esposa enfeitada para o seu marido. A igreja é a mulher de Jesus, é a esposa de Jesus. A linguagem dele, esponsal. Então ouvi uma voz forte. No meio disso, a igreja descendo, ele escuta uma voz. A voz sai do trono de Deus. E a voz diz: esta é a morada de Deus entre os homens. A igreja é a morada de Deus. Tem outra morada? Não. E essa morada na terra que esses homens aqui estão querendo fazer no Brasil? Tem não, tem mais não. Essa morada não vai existir mais não. É outra morada que está falando. Deus vai morar no meio deles. De quem? Dos ressuscitados. Dos que foram dignos de ressuscitar. Mas que seguem. Quem foram? Que seguiram a lei de Deus. Ou aqueles que estão no Evangelho. E quem não seguiu, não vai fazer parte. Esta é a morada de Deus entre os homens. Deus vai morar no meio deles. De quem? De quem seguir a Deus. De quem for pobre de espírito. Isso, que no fundo é quem pratica a lei de Deus. Eles serão o seu povo. Quem segue a Deus. E o próprio Deus estará com eles. Olha que esperança bonita, né? Que coisa bonita isso aqui. Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos. Falou lá os perseguidos que estão chorando, pois Deus vai enxugar a lágrima dos olhos. A morte não existirá mais. Não tenha medo da morte não, meu irmão. Ela não vai mais existir não. Quando a gente morre, a gente não morre não. A gente vai para o céu, purgatório ou para o inferno. Chore se for para o inferno, aí chore mesmo. Mas para o purgatório vai para o céu. Né? A morte não existirá mais, não haverá mais luto, nem choro, nem dor. Porque passou tudo. Ele está falando de um tempo, quando Jesus voltar, eu não sei quando é nem você, mas vai acontecer. A igreja descendo do céu, passou tudo. Aquele que está sentado no trono, aí Jesus fala:
Eis que eu faço novas todas as coisas. Você está sendo perseguido, caluniado, pois presta atenção. Eis que eu faço novas todas as coisas. Te alegra. Eu sou o alfa e o ômega. O alfa é a primeira letra do alfabeto grego, o ômega é a última. Em português é A e Z. Eu sou o A e o Z, o começo e o fim. Quem tiver sede, eu darei de graça da fonte da água viva, que é o Espírito Santo. O vencedor receberá esta herança, a ressurreição. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Pois bem, leitura muito bonita. E eu vou trazer para hoje. Nesse momento que estamos vivendo. Quem favorecer nesse país aborto, união civil de pessoas do mesmo sexo, ideologia de gênero, comunismo, não vai entrar nessa cidade. Quem está dizendo sou eu e Nosso Senhor. Mas não vai entrar nunca. E não é só um, não. É todo aquele que favorecer isso, porque é contra a lei de Nosso Senhor. No céu mesmo, não vai entrar, não. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e vossa Mãe Maria Santíssima.